um texto da palavra de Deus, que é bem conhecido de todos nós, aleluia, que o apóstolo Paulo vai abordar um tema, né, muito importante. Eu oriento os irmãos e aconselho que os irmãos possam ler o livro de Romanos bastante, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, porque a igreja daquela época, que estava em formação, vamos colocar assim, é uma igreja que veio da religião judaica, porque Jesus veio, a Bíblia diz, não para mim e para você. Ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus, ele veio para aquele povo de Israel. Está escrito em São João 1, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos, quando receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. No caso ali da mulher Cirofenícia, quando Jesus fala, ela fala para Jesus que até os cachorros comem das migalhinhas, vocês lembram dessa passagem, né? E Jesus vai dizer, vai mulher, como tu crestes, assim seja feito. Nós vemos que aquela mulher ali, ela não era judia, mas já dá a entender que é aquela mulher com insistência, ali ela vai e recebe a bênção de Jesus, né? Pedro vai pregar para Cornélio, que era também um gentil, era romano, mas Deus vai escolher Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar para os gentios, porque é uma pregação, um pouco diferente dos judeus, ou melhor dizendo, na época de Jesus ele traz a graça, mas Jesus ainda está debaixo da lei, porque a graça de Deus no Novo Testamento ele começa só depois da morte de Jesus. Por isso você vai ver Jesus em alguns momentos mandando as pessoas fazerem coisa da lei. Por exemplo, Jesus ele chega para um leproso e cura o leproso, e na lei estava escrito que cada vez que um leproso fosse curado, tinha que, depois do leproso ser curado, ele tinha que ir até o sacerdote tinha que examinar ele de alto a baixo para ver se tinha alguma mancha, e se o sacerdote visse que tinha alguma manchinha ainda, ele ia ser declarado imundo, então ele não podia estar na congregação de Israel. Agora, se o sacerdote declarasse ele limpo, então ele estava limpo, então oferecia um cordeiro ou um bezerro, e os mais pobres ofereciam 2 pombinhas como sacrifício, e ali aquele leproso estava curado. E Jesus, quando cura ele fala assim para o leproso, vai à presença de um sacerdote, conforme Moisés disse, e oferta lá o sacrifício. Ou seja, depois da morte de Jesus, se alguém tiver qualquer doença, porque o que era a lepra? A lepra era não só a lepra como você conhece hoje, como tem a hanseníase, mas qualquer doença de pele poderia ser considerada uma lepra, era uma doença imunda, E hoje você não precisa, após uma cura, se apresentar a um homem, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você pode dizer aleluia? Nem precisa apresentar ofertas, porque Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Então Paulo ele tá ensinando muitas coisas no livro de Romanos para uma igreja que está vindo da religião. Então a religião, irmãos, e principalmente aqui os judeus, não tem nada a ver com a graça e com o evangelho. Por exemplo, na lei, você era uma pessoa, que estava ali na sua vida cotidiana, no dia a dia, e quando chegasse, por exemplo, um dia de festa, você naquele dia ali, você tinha que cumprir. Você tinha que ir lá para a festa das cabanas, por exemplo, montar sua cabaninha, você tinha que ir lá, adorar junto com eles. Tinha um local de adoração, tinha o templo, tinha um dia que você tinha que guardar aquele dia para Deus, que era o sábado, aleluia. Na nova aliança não tem nada disso, aleluia. O Pai procura adoradores que adoram Ele espírito e verdade. Você adora na igreja, você adora na casa, onde você vai, você é um adorador. Você pode dizer aleluia? Aleluia. A figura do religioso, como é que é a figura do religioso? Eles botavam aquelas vestes compridas, tinha um sacerdote, tinha várias pedrinhas, tudo isso tem um significado que eu vou falar agora. Mas hoje, o mundo, ele olha para você, ele não tem que te ver como um religioso e falar assim, lá vai o religioso, porque isso nada acrescenta para Deus nem para a sua vida espiritual, aleluia. Pelo contrário, nós temos que mostrar para o mundo que nós não somos religiosos, mas o mundo tem que ver que nós somos de Cristo nas nossas atitudes. Você pode dizer aleluia?
Porque a religião, muitas pessoas querem mostrar para o mundo que são religiosos, né? E aí o mundo olha para ela e espera algo dela. E por isso que muitas pessoas não vêm para a igreja, porque observa a pessoa que parece ser um religioso, entre aspas, um cristão, e aí aquela pessoa dá um mau testemunho. E aí dizem: olha o que aquele crente fez, olha o que aquela crente fez. Agora, como você não parece religioso, as próprias pessoas, no convívio, no dia a dia, seja no trabalho, na rua, elas falam: você é cristão? Aí você fala assim: como é que você sabe? É porque aí a pessoa fala: porque eu percebi como é que você trata as pessoas, como é que você não xinga, como é que você não fica aqui na bagunça, aleluia. Eu sei porque eu já trabalhei em firma grande e era assim, irmão, aleluia, né? Trabalhava no mercado, aí no mercado era aquela farra, né, irmão, na parte de trás do pátio ali. O pessoal: vambora, irmão, Ana Maria, Coca-Cola gelada, como todo mundo comendo e rasgando as coisas do mercado, todo mundo comendo fruta, aquela bagunça nos fundos do mercado ali. Aleluia. Eu falo: não vou pegar nada que é meu não. Eu falo: irmão, os outros irmãos estão tudo com eu. Falo: mas eu não sou os outros irmãos, aleluia. Porque isso é roubar. Então o crente, ele tem que ter atitude, né? E não mostrar que é o religioso, irmão. Eu estou falando também porque eu vim de uma igreja que era assim. Tinha irmão lá que era assim, ó. Lá a doutrina lá é assim. Eu sou aqui, tá? Presta atenção. Vamos de restauração. Todos os irmãos têm que dar assim 24 horas por dia. Assim, calça jeans não pode. Aleluia. Blusa de malha assim não pode. Roupa assim não pode. Tem que se usar um vestido. Para o mundo, a pessoa olha e fala assim: olha como é que é santa. Para Deus, Deus só olha assim, se tiver nascido de novo, Deus vai falar: olha que sepulcro caiado. Porque isso é muito bom se você realmente for totalmente santo. Mas a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que te faz santo? Aleluia! Não é a roupa que você veste, e sim ter o santo dos santos dentro de você. Você pode dizer aleluia? O que te faz santo? Aleluia! Não é aquilo que você veste, embora, deixa eu abrir parênteses, não quer dizer que a mulher tem que andar pelada, né? E o varão também, de qualquer maneira. Aleluia! Estou falando isso. O que eu estou falando é o seguinte, irmãos, aleluia, é você ter dentro de você o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Porque tem gente por aí que está toda vestida de crente, mas não tem o Espírito Santo, tem demônio. Aleluia. É forte isso, aleluia, mas é a verdade. Aleluia, tem demônio. Porque por fora parece religioso, mas é fofoqueiro, é mentiroso, aleluia. Tem ódio, tem o adultério, tem a prostituição, tem a mentira, tem a fofoca. Aleluia. Então o que vale, por isso que aquele varão chegou até Jesus, né, Nicodemos, e ele vai falar para Jesus, ele é príncipe dos judeus: mestre, bem sei que tu és mestre em Israel, porque tu veio de Israel, tu é de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus vai dizer: em verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas como, se eu vou nascer de novo, se eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Aí Jesus disse para ele: você és mestre de Israel e não sabe disso? Ou seja, tem pessoas que é mestre de Israel e não sabe disso que eu estou falando aqui e que eu vou te falar. Aleluia. Porque um religioso, ele vai ensinar você a ser religioso. Quem nasceu de novo vai te ensinar a nascer de novo. Você pode dizer aleluia? Quem conhece, por isso Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você já leu assim: Jesus, a verdade que liberta. É verdade ou não é verdade? É verdade, Jesus é a verdade que liberta. Mas não é só Jesus ser a verdade que liberta, é você conhecer a verdade. Porque a verdade, que é Jesus, né, ela existe independente da pessoa conhecer ou não. Agora, se a pessoa não conhecer a verdade, ela não vai estar liberta. Então ela tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então aqui nós estamos diante de um texto, e o livro de Romanos, Paulo vai tratar muitas vezes sobre isso, sobre a natureza pecaminosa do homem, né? O capítulo 1 vai começar dizendo sobre a natureza pecaminosa do homem. Você vai ler lá que o homem, por não conhecer a Deus,
o homem, como falou, o ser humano em geral, do mundo todo, desde Adão, por não conhecer a Deus, né? Deus os abandonou as paixões infames para desonrarem seus corpos entre si, homem com homem, mulher com mulher. Então, o que o texto está dizendo logo no começo ali? Que não é, tá, aquilo ali que os homens fazem, não é aquilo ali que vai levar o pecado sexual, não é isso que vai levar eles para o inferno. Aí você diz, então não é pecado? Não. A questão é que o que vai levar para o inferno é eles terem nascido nesse mundo sem Jesus. Vou repetir, não é o pecado em si que vai fazer ele para o inferno, e sim o fato de ele não ter Cristo, porque o pecado que eles cometem não é a causa, e sim o resultado de não ter Cristo. Aleluia. Porque quem tem Cristo, a Bíblia diz, se alguém tem Jesus, se alguém está em Cristo, não peca. Então, se você olha a pessoa que está no mundo, ele pode ser homossexual, prostituta, lésbica, pode ser beberrão. Não é aquilo ali que vai levar ele para o pecado, e sim pelo fato dele ter nascido neste mundo. A Bíblia diz que o primeiro homem que pecou, ele trouxe condenação para todo mundo. Davi vai falar, em pecado também me concebeu minha mãe. Ou seja, tua mãe já estava no pecado, a minha mãe. Então quando a gente nasceu, a gente já estava no pecado. A gente era criança, já estava no pecado. Aleluia. Então não é aquilo que você fazia no mundo, só era o resultado de você estar sem Jesus. Quem está entendendo, diga aleluia. Então o homem religioso, o que ele faz? Você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Você pode parar de fazer tudo, mas se não tiver Cristo, vai para o inferno do mesmo jeito. Quando eu recebi Jesus, eu lembro que meus amigos, eles trabalham em Madureira, entraram para o NA, que eram os narcóticos anônimos. Pessoas que usavam droga, fumavam maconha, cheiravam pó e pararam de cheirar e entrou para esse grupo. Você também tem usar AA, Alcoólicos Anônimos, você não é conhecido. É um grupo de ajuda mútua, as pessoas param de beber, etc, etc. Eu falei para ele, o que adianta você parar de beber e você ir para o inferno? Mas como assim? Porque você parou de beber, mas você não vai para o céu porque você não aceitou Jesus? Porque mesmo a pessoa sem entendimento, se você tem Jesus, você sabe, se você sem entendimento, se você é de Deus, você sabe que falta alguma coisa. E eu sabia que aquilo ali não era o caminho. Então Paulo agora, se você continuar isso no capítulo 1, no capítulo 2 ele vai falar sobre que todos pecaram. No capítulo 4 vai falar sobre a justificação, como que o homem se torna justo diante de Deus. Como que você vai ser justo diante de Deus? Você pode pagar suas contas, porque tem gente que fala isso, eu já evangelizei pessoas que falam isso. Não, eu pago minhas contas, eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. A Bíblia vai falar sobre a justificação. Como que você se torna uma pessoa justa? Não é pagando suas contas, não é indo para o seu trabalho, aleluia. Mas a Bíblia vai falar que Jesus é quem justifica, que torna o homem justo. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, você se torna justo quando você está em Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é que você vai, a diferença entre a religião e a graça de Deus é assim. Na religião, você quer fazer para se tornar justo. Não, eu vou fazer isso porque eu vou estar certinho, vou estar justo diante de Deus. Aleluia. Na graça, é Jesus que faz tudo. Você pode dizer aleluia? Na religião, você espera fazer algo para se tornar justo. Na graça, você é justo por aquilo que Jesus fez por você. Então, por isso que aqueles homens ali, os fariseus, as pessoas do tempo de Jesus, Jesus volta e meia vai falar para ele: ai de vós, escribas, fariseus, porque por fora vocês parecem justos, mas por dentro são como um sepulcro caiado, ou seja, cheio de coisas fedorentas e mortas aí dentro de vocês. Porque por fora vocês estão limpos, adornados e bonitos, mas por dentro vocês não têm nada de Deus. Por quê? Porque aqueles homens ali eram pecadores por natureza. E eles, pela religião, eles achavam que estavam bem. Então você vai ver isso hoje em dia. No espiritismo, no catolicismo romano, as pessoas acreditam que serão salvos pelas suas obras. Ela não faz mal para ninguém, entre aspas,
né? Ela cumpre suas obrigações da religião, mas por dentro é um sepulcro, porque uma velha criatura não regenerada, ela está morta para Deus em ofensas e pecados, porque Jesus é que veio trazer vida e vida com abundância. Você pode dizer aleluia? Por isso que ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Aí em São João 17 vai dizer que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então vamos agora entrar aqui no texto que nós lemos. Então vai falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? No capítulo 7 vai falar sobre, e no capítulo 6 vai falar sobre Adão que trouxe a condenação, não é? Não é o que você faz que vai trazer a condenação para você, aleluia, e sim aquilo que Adão fez, porque você já nasceu, nós já nascemos condenados neste mundo. Nós já nascemos tão pecadores neste mundo que a Bíblia vai dizer que a lei veio fazer com que a ofensa aumentasse. Porque olha só como é que a coisa é tão séria. Quando o povo, né, Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, faz dele uma nação, o povo vai para o Egito por causa de José, o povo cresce, Moisés tira o povo de Deus do Egito, passa o Mar Vermelho, até ali não tinha morrido ninguém, o povo murmura lá, ninguém morreu, né? E aí chega no Sinai, Deus dá a lei, aí o povo começa a reclamar, começa a morrer, porque antes da lei estava na graça, a pessoa reclamava, não estava escrito ainda para não murmurar, não reclamar, não estava escrito não, então se está escrito não, está escrito não, se a pessoa fizer, ela não pode ser acusada de pecado, por quê? Porque não está escrito a proibição. Então quando vem a proibição, quando vem a lei proíbe, a lei aponta o pecado, o que vai acontecer depois do Sinai? Quando o povo murmura e vem com bezerro, morrem 3.000 almas. No Novo Testamento, quando vem a graça e vem o Espírito Santo, Pedro faz a pregação e são salvas 3.000 almas. Aleluia! Porque a lei traz a condenação e a morte, a graça traz a salvação e a libertação. Aleluia! Então Paulo vai dizer que veio a lei para que a ofensa abundasse. Como assim? Como vem a lei? Se você passar ali na rua Cândido Benito, sua moto, né? Aleluia, você vai passar ali e não tem placa nenhuma de proibição, você vai passar 120 por hora, igual uma bala, né? Você não vai cometer infração de trânsito, você não vai estar cometendo crime nenhum. Por quê? Porque não tem placa proibindo. Agora, se tem várias placas, 60 por hora, e você passa nessa velocidade, você cometeu várias infrações. Amém ou não? Se morrer alguém, ainda pode estar cometendo um crime. Então, antes da lei, não havia placas. Então as pessoas faziam. Elas podiam estar cometendo a transgressão, né? Mas quando vem a lei que a pessoa faz, ela está escrito não. Então se ela comete, então o pecado está aumentando a culpa. Mas a Bíblia diz que veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que a lei. A lei condena e Jesus absolve. Você pode dizer aleluia? A lei traz condenação, a graça traz libertação. Aleluia. Então por que o ser humano, né, em muitas igrejas e religiões, eles vivem debaixo de condenação? Porque não conhecem a graça de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para perdoar o nosso pecado. Então se você ler aqui o capítulo 7, eu estou tentando resumir aqui, vai falar, né, vai fazer uma analogia entre o casamento. Vai dizer que a mulher está ligada ao marido por todo o tempo em que vive, de sorte que se ela for de outro homem enquanto está vivo, ou o marido está vivo, ela será chamada de adúltera. Mas morto o marido, ela não será chamada de adúltera, caso tenha outro marido, né? Assim e vice-versa, tá? Assim também é a lei. Nós agora que estamos no corpo de Cristo, estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, de sorte que não somos adúlteros. Ou seja, não tem como, tá, uma pessoa ser cristão e ela praticar as obras da lei. Aí você fala assim, mas eu não faço isso. Talvez você faça e não saiba. Porque na nossa igreja, a maioria não tem, como por exemplo, guarda de dias, como é na igreja adventista, por exemplo, que lá você guarda o sábado. O sábado você não pode nem
A mulher não pode lavar uma roupa, né? Você não pode carregar bolsas, você não pode nem... Se seu trabalho for com a mente, falando ou contando dinheiro, por exemplo, você também não pode. Você não pode nada, porque você tem que guardar aquele dia. Então ali você guardou um dia para Deus, conforme a lei mandava, no Antigo Testamento. Tudo isso, irmão, no Antigo Testamento, Hebreus 10 vai dizer que são sombras das coisas que haveriam de vir. Por exemplo, o sábado significa, né, o descanso, o repouso, porque sábado é uma palavra grega que é sabaton, que significa descanso, né? O sabatismo, que é um dia de descanso, um tempo de descanso. E o autor aos Hebreus vai dizer que resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. E assim como Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou, significa que Deus celebrou, Deus se regozijou daquilo que ele tinha feito, e significa o repouso. Assim somos nós, quando passarmos por esta vida, temos aí um repouso. Você pode dizer aleluia? E Jesus vai dizer que Ele é o nosso repouso, né? Ele vai falar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, venha até mim, vocês terão descanso. Aleluia. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso repouso. Mas o que vai acontecer? Na graça de Deus, irmão, você não se torna justo por aquilo que você faz, e sim por aquilo que Jesus fez. Quem pode dizer aleluia? Assim também você não se torna pecador por aquilo que você faz, tá? Porque você já nasceu pecador. Você não se torna mais nem menos pecador por aquilo que você faz, porque Jesus, a Bíblia diz que os nossos pecados já foram apagados. Você pode dizer aleluia? Porque se você crê em Jesus, a Bíblia vai dizer o seguinte, que na graça de Deus, né, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E no mesmo texto, João vai dizer: filhinho, porque pelo seu nome... Vou até ler o texto aqui para vocês verem uma coisa interessante. 1 João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então o que o texto está dizendo ali? Eu estou falando isso para vocês, irmão, porque eu aprendi muita coisa errada na igreja onde eu passei. As pessoas não conhecem o que é a graça de Deus. O perdão de pecado não é um ato, algo que você tem que alcançar. É um fato consumado lá na cruz. Jesus, ele vai dizer as suas últimas palavras quais são? Está consumado. Consumado, está feito, está acabado. Já realizei o plano. Está feito. Você não tem que fazer. É Ele que fez. Você pode dizer aleluia? É Ele que fez. Então, o texto dizendo no capítulo 7 o seguinte, que no 4, 5, 6 e 7, em resumo, é que Adão veio e um ato só de pecado, ele trouxe a morte e trouxe a condenação a todos. E Jesus, num ato só, trouxe o perdão e trouxe a vida para todos. Você pode dizer aleluia? Assim como todos pecam em Adão, todos são vivificados em Cristo. Aleluia. Então a salvação não é um ato que você tem que conquistar, ela já foi conquistada na cruz, você precisa só tomar posse. Você pode dizer aleluia? Não é um ato que você vai produzir boas obras e ser merecedor. O que diz em Efésios 2,8, bem conhecido esse versículo? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, dom não é um presente. Se eu te dou um presente, você não tem que falar: olha, eu mereço um presente. Não, você ganhou porque alguém te deu. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por aquilo que você faz, sim por aquilo que Cristo fez. Não é algo que você fala e se vangloria e fala assim: olha como é que eu mereci. Não, se não foi eu que fiz, se foi Jesus que fez, eu não tenho de que me gloriar. Você pode dizer aleluia? Aleluia. É por isso que Abraão, nosso pai na fé, a Bíblia vai dizer que ele foi justificado pela fé. A Bíblia diz: e creu Abraão em Deus, e sua fé lhe foi imputada como justiça. Ou seja, quando Abraão creu em Deus, Deus vai falar assim: você é justo. Aí o texto diz: então onde está a vanglória? É excluída por qual lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. A lei da fé, ela exclui a vanglória. A lei das obras, a lei da fé exclui a vanglória, e a lei das obras, ela traz vanglória. Como é a vanglória? Olha como é que eu mereço. Olha como é que eu sou cara. Olha como é que eu faço.
né? Também eu mereço, aleluia. Você não merece nada, aleluia. Foi o Senhor Jesus que te tornou justo. Então, assim como uma questão judicial, né? Eu entendo bem pouquinho direito, você também deve entender tão pouco quanto eu, mas você sabe que no julgamento você tem ali a figura do juiz, tem o advogado de defesa, o advogado de acusação. Em alguns casos tem o júri popular, as pessoas que julgam um determinado caso por votação, né? E ali há o réu, e o réu está ali sendo acusado de um crime, e ele vai ser julgado, e no final o juiz vai bater o martelo e dar uma sentença. Ele poderá ser condenado ou absolvido, não é isso? Então, quando nós viemos a este mundo, irmãos, nós viemos a este mundo a pessoa sincera. Estou falando da pessoa sincera, porque hoje há dois tipos de pessoas nas igrejas em geral: as pessoas sinceras, e o sincero, ele quer porque quer estar bem com Deus, ele quer porque ele quer estar melhor com Deus, ele quer ter um relacionamento melhor com Deus, ele quer crescer na graça, no conhecimento, ele quer conhecer Jesus, né? E a Bíblia já revela Jesus. Se você quiser conhecer Jesus, você tem que gastar tempo com oração e com a leitura da palavra. Não tem outro meio, tá? Não tem outro meio. É oração e palavra para você conhecer mais a Bíblia. Depois você me lembra de voltar para o julgamento. Lembra quando no caminho de Emaús Jesus aparece para dois discípulos e Jesus começa a conversar com eles? Jesus ressuscitado. Quem já leu esse texto? Levanta a mãozinha assim. Jesus ressuscitou e começa a conversar com dois discípulos. O que está acontecendo? Aqueles dois discípulos dizem assim: você é estranho e forasteiro por aqui, você não sabe que Jesus, o chamado Cristo, varão poderoso, varão profeta poderoso em obras, disse que morreu, disse que ia ressuscitar hoje, mas até agora nada. E é Jesus que está ali com eles. E Jesus, a Bíblia diz assim, e ele então começou a mostrar os profetas, Moisés, tudo aquilo que está escrito nele. Então Jesus abriu as escrituras, a Bíblia diz, começou a mostrar desde Moisés e os profetas tudo aquilo que falava dele. E Jesus diz: será que não convinha que se cumprisse tudo que está escrito na lei dos profetas do Cristo? E eles começaram a ouvir, e eles andaram um caminho, e Jesus vai falando para eles a palavra. Então Jesus fez que ia para mais longe, e eles constrangeram, falaram: não, entra conosco, Senhor, entra. E a Bíblia diz que Jesus entrou com eles, sentou na mesa, e no partir do pão, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Aqui eu vou abrir um parênteses. Corpo de glória que cada salvo vai receber é um corpo tão poderoso. Então a Bíblia diz que Jesus desapareceu, subiu, não acharam mais Jesus. O corpo de glória é tão poderoso que não há tempo, nem espaço, nem limite. Você pode estar aqui, pode aparecer em outro lugar totalmente distante. Você pode comer, porque Jesus come várias vezes. É um corpo glorioso. Quem pode dizer aleluia? Então a Bíblia diz que eles falaram assim: porventura, os discípulos, porventura nosso coração não ardia quando ele abria as escrituras? Então eles reconheceram, é ele, e voltaram para Jerusalém. Aqui nós aprendemos, e voltaram para Jerusalém e falaram que viram Jesus, que Jesus ressuscitou, trouxe as boas notícias. Escuta isso: só traz as boas novas quem conhece Jesus. Você pode dizer aleluia? Quem não conhece Jesus não vai falar daquilo que ele não conhece. Então Jesus não poderia falar para eles assim: o que vocês estão conversando aí? Eles diziam: Jesus, varão profeta, falou que ia ressuscitar, não ressuscitou. Jesus não poderia falar assim: gente, sou eu. Gente, sou eu. Vocês estão me vendo aqui? Por que Jesus não fez isso? A Bíblia diz que ele não fez isso. Mostrou o quê? Mostrou a palavra. O que significa isso? Que é mais importante do que você ver Jesus fisicamente é você conhecer a palavra dele. Você pode dizer aleluia? Porque foi ele que mostrou assim, ou seja, ele não mostrou a ele mesmo, ele mostrou a palavra. Aí depois que conheceram a palavra, é que eles viram Jesus, reconheceram Jesus. Para reconhecer Jesus, aleluia, você tem que primeiro abrir as escrituras e ver Jesus na palavra. Jesus não mostrou assunto desse A ou assunto B. A Bíblia vai dizer que Jesus mostrou acerca dele na palavra. Ou seja, você tem que achar Jesus na palavra. Você pode dizer aleluia? Achar Jesus na lei, achar Jesus nos profetas.
É disso que a Bíblia fala. Jesus, né? Jesus, a Bíblia é um livro cristocêntrico, ou seja, você tem que achar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Eu não sei se eu falei aqui, ou se eu falei na internet com os irmãos do nosso grupo lá, que se uma pregação ele pode falar de tudo, mas se não falar de Jesus, não falou de nada. Aleluia. Foi aqui? Então, se ouviu uma pregação de 1 hora e a pessoa falou tanta coisa e não falou de Jesus, se a Bíblia trata justamente de Jesus, você pode dizer aleluia. Você vai achar Jesus desde o primeiro versículo, no princípio, e até o final. Por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, voltando aqui à condenação, só para a gente terminar aqui. Então você está lá no julgamento, né? A condenação para o mundo. A Bíblia diz que este mundo já está condenado, né? Jesus vai dizer que este mundo já está condenado. Então a pessoa sincera, ela busca estar bem com Jesus. São esses dois tipos de pessoas que existem. A pessoa sincera que busca, que quer estar bem com Jesus, mas as denominações, muitas delas, ensinam errado. Porque a lei, qualquer coisa que você faz, você está em pecado. E aí, se você está em pecado, você vai até Jesus. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, já foi falado esta noite, antes da fundação do mundo, né? Antes de nos formarmos no ventre. Jesus disse: está consumado. Ou seja, o pecado que você, antes de você nascer, antes de você pecar, a Bíblia diz que Jesus já morreu por você. Amém ou não amém? Então, antes de você nascer, Jesus já havia morrido por você. Isso quer dizer que quando você nasce e é criança, Jesus já tinha morrido pelos teus pecados quando era criança. Quando você fica adulto, Jesus já tinha morrido pelos seus pecados de adulto. Quando você recebe Jesus, Jesus já tinha morrido por todos os seus pecados passados. Então o sangue de Jesus, quando a Bíblia diz que nos purifica, tá? Está ali no presente. Ele, quando diz na cruz que foi consumado, significa que Ele morreu pelos meus pecados no passado, no presente e no futuro. Você pode dizer aleluia? Porque se Ele não morreu pelos meus pecados no futuro, significa que os meus pecados no passado também não estariam perdoados, porque quando Ele morreu, eu nem havia nascido. Então isso chama-se boa notícia. O que é uma boa notícia? Evangelho. Evangelho significa boa notícia. Aleluia. Nós vivemos um tempo, irmão, em que as igrejas, muitas delas, em vez de estar salvando almas, está matando almas. Aí você fala: isso é possível? É possível. No próprio, nas 7 igrejas, vai inclusive ter uma carta que vai tratar só de uma igreja, em que Jesus vai dizer assim: eu sei as tuas obras, que tem nome que vive, estás morto. Uma igreja. Jesus vai falar isso para um anjo da igreja: eu sei as tuas obras, tem nome que vive, mas estás morto. E ele vai dizer para aquele anjo: confia nos restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo para o crente da igreja de Sardes? Tem crente, o líder estava morto, né? E era para confirmar, para ajudar que eles estavam para morrer dentro da igreja. Mas por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a letra mata, o Espírito vivifica. O que a letra mata? Não é o conhecimento da palavra. Não é. Muito tempo eu aprendi isso errado, tá? Como diz o provérbio popular, o conhecimento não ocupa espaço. Você pode conhecer mais da palavra, você deve ler a palavra. O que é a letra que mata? O contexto vai dizer que a letra que mata é o mandamento da velha aliança, né? O Espírito Santo é que vivifica. Então há uma condenação no mundo, o mundo está condenado, o mundo sem Cristo está condenado, e pessoas religiosas estão também condenadas, pessoas que não conhecem a graça estão condenadas, mas o texto está dizendo o seguinte: que portanto agora nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para aquele que está em Cristo. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Todas as vezes que o diabo vier contra você e tentar contra a sua vida te acusar, você lembre-se, porque essa é a minha arma, eu vou te falar. Eu estava lá no mundo cheio de pecados, e Jesus olhou para mim, não deixou eu morrer, me salvou, me libertou e eu estou na casa de Deus. E o texto da palavra de Deus vai dizer que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que se Jesus te amou, você estando lá no mundo cheio de pecado, muito mais ele te amará agora que você está na casa do Senhor. Você pode dizer aleluia? Então o amor de Cristo, a Bíblia vai dizer que excede o quê? Todo entendimento. Você vai dizer assim, mas eu não entendo isso. Não é para entender mesmo, porque a Bíblia diz que excede todo entendimento. Esse dia o Espírito Santo me deu um versículo para eu estar meditando sobre todas essas coisas, e ele me deu, se eu não me engano, em Efésios 3:8, vai falar sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo. Não dá para você compreender. Você pode dizer aleluia? Você também não precisa compreender, você precisa apenas crer. Aleluia! São riquezas que não dá para compreender, incompreensíveis riquezas de Cristo. Porque o amor do mundo e a religião do mundo, ela quer olhar para você, quer ver você fazer, e depois que você fizer, essa pessoa fala assim, não, agora você está certo com Deus. A graça de Deus não. Deus olha para você e quer saber se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. É só o sangue de Cristo que aplaca a ira de Deus contra a vida do homem. Não é o ato de você fazer ou não fazer, sim é o sangue de Cristo. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão onde? Em Cristo. Você está em Cristo? Está em Cristo. Aleluia. Você tem que estar em Cristo. Quando é que nós estamos em Cristo? Guarde isso. Estar em Cristo não é algo que você faça para estar nele. É algo que ele fez para que você esteja nele. Você pode dizer aleluia? Não é algo que você faz para depois que está nele, você creu, você foi merecedor. Não, é algo que você faz depois que já está nele. Aleluia. Que é crer. Não é algo que você vai fazer para um dia falar assim, eu fiz isso, fiz aquilo, agora eu estou em Cristo. Não, é algo que ele já fez, ele disse, está consumado. Aleluia. Isso é estar em Cristo, irmão. Aleluia. Por que Jesus veio ao mundo, irmão? Porque a Bíblia diz que a lei foi impossível para salvar. Quando alguém disser para você, principalmente religioso, ele vai dizer assim, mas Jesus, a Bíblia diz que ele não veio destruir a lei, é verdade, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir, e ele foi o único que cumpriu, mais ninguém. Porque Romanos e Gálatas 3 vai falar o seguinte, e Tiago também vai falar sobre isso, vai dizer que maldito todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da lei para fazê-los. Ou seja, está escrito ali que se você cumprir dos 10 mandamentos, não vou nem falar os outros mandamentos, né, que são mais de 600. Se dos 10 mandamentos você cumprir 9 e não cumprir um, você está debaixo de maldição, pecou contra todos os outros mandamentos. É isso que a Bíblia está dizendo em Gálatas, que Cristo, ele se fez maldição por nós, né, para que chegasse até nós a bênção de Abraão. Ou seja, quando você pode não matar. Como eu acredito aqui que ninguém matou. Nunca matou ninguém não, rapaz. Aleluia. Você pode matar. Você pode não ter roubado. Às vezes você não roubou o banco, mas você já roubou ali uma linguicinha no mercado, um chocolatinho danoninho, né? Você pode não ter roubado. Você já deve ter mentido. Mas vamos supor que você nunca mentiu, que é praticamente impossível. Em algum momento a Bíblia vai falar também para não cobiçar. Você teve a concupiscência. O que é cobiçar? Você pode ter cobiçado uma varoa, um varão, você pode ter cobiçado um carro, você pode ter cobiçado algo. A cobiça faz parte de um dos 10 mandamentos. Então você pecou. E a Bíblia diz que é maldito todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito no livro da lei para fazê-los. Ou seja, é maldito todas as pessoas que não cumprem tudo que está escrito na lei para fazer. Ou seja, a Bíblia põe o mundo inteiro debaixo da maldição. Todo mundo está debaixo da maldição. Você pode ser da sua família, pode ser uma pessoa conhecida, famosa, pode ser, se não está em Cristo, está debaixo da maldição, porque ele quebrou os mandamentos de Deus. Aleluia. E isso, a Bíblia vai dizer que, por isso que vai dizer que Cristo, ele se fez maldição por nós. Ou seja, você hoje é abençoado porque Cristo quebrou a maldição por você. Você pode dizer aleluia? Você não é abençoado porque, eu sou tão abençoado, olha como é que eu sou abençoado, eu mereci. Não, você é abençoado porque Cristo quebrou a maldição que estava pesando sobre você na cruz. Só por isso. Então a lei, eu vou terminar aqui, era tão pesada que
Quando Moisés desce do monte, que o povo está lá, um bezerro de ouro, Moisés quebra as pedras, né? A Bíblia diz, quebra os mandamentos, quebra tudo, taca no chão. E Deus era para ficar irado, não é? Deus podia falar assim, quebrou uma aliança, foi escrito com os dedos de Deus, escrito em pedra. Paulo vai falar que veio com glória esta aliança, escrita em pedra, mas muito mais é a glória do ministério do Espírito. Paulo vai chamar esse ministério de pedra de ministério da morte, porque não trouxe vida. Então ele vai dizer, se o ministério da morte gravado em dentro de pedra veio em glória, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. Você vai dizer aleluia? E ele vai dizer também, e nós não somos como Moisés, que cobria seu rosto, para que o povo não ficasse olhando firmemente para a sua glória, que era passageira. Nós somos com o rosto descoberto e somos transformados de glória em glória. Você pode dizer aleluia? Então a glória transitória de Moisés era assim, Moisés descia do monte, o rosto dele estava brilhando, então ele botou um véu no rosto e as pessoas, Moisés está brilhando, mas a glória tinha ido embora, mas o véu estava ali, então o povo falou, Moisés, porque o povo não conhecia o Deus verdadeiro, então tinha que olhar para uma glória passageira que não estava mais ali, mas o povo estava adorando. Tem lugar que a glória nem está lá, mas o povo está lá porque um dia pode ter tido. Agora, quando você tem a nova aliança, não é mais escrita em pedra, mas a glória de Deus está sendo refletida. A Bíblia vai dizer que nós estamos refletindo a glória do Senhor como no espelho. Sabe o que está dizendo ali? Você já viu no espelho? Se olha no espelho, você está vendo a glória do Senhor. Você pode dizer aleluia? Isso quando você está debaixo da nova aliança, eu me olho no espelho e eu estou vendo a glória do Senhor. Estamos vendo a glória do Senhor refletida no espelho e somos transformados de glória em glória. Então Moisés taca as pedras no chão, Deus não castiga ele, pelo contrário, ele vai dizer, sobe o monte, traz as pedras, eu vou fazer de novo os mandamentos. Mas lá na frente você vai ver Moisés, Deus fala para Moisés, o povo pediu água e Deus fala para Moisés, fala para a pedra para jorrar água. E Moisés está virado, tacou o cajado, Deus ficou irado com Moisés. Falou, por que tu fizeste isso? Eu mandei você falar, eu mandei você bater na pedra. O Novo Testamento vai dizer que a pedra era Cristo, porque Cristo é a pedra viva, né? E dela sai água da vida. E por causa disso, Deus vai falar, por que tu fez isso? Tu não vai entrar na terra prometida. Tu vai ver a terra, vou te levar para a glória, né? Mas você não vai entrar. Ou seja, Deus ficou irado com Moisés. Mas não era para ele ficar mais irado porque quebrou os mandamentos? Porque aquelas letras ali, próprio Deus sabia que eram letras que traziam morte. Então, a Bíblia está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, diga aleluia. Está em Cristo, aleluia. Não é algo, guarde isso, que você vai fazer para merecê-lo. É algo que Ele já fez para você merecer. Aleluia. É algo que Ele já fez por mim. Aleluia. É algo que está consumado, irmãos. Aleluia. É algo que está feito. Eu não tenho que fazer mais nada. Eu não preciso ajudar Jesus, não preciso ajudar Deus, eu não preciso fazer nada para cooperar com Deus. Foi algo que Ele já fez. Aleluia. Então nenhuma condenação há, ou seja, quando o juiz bateu o martelo, só há condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque quando você está em Cristo, né, nenhuma condenação há para você. Aleluia. Isso não vem pelo mérito do homem, vem pelos méritos de Cristo. Aí vou terminar aqui no verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui está falando que existia uma lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? Essa lei começou em Adão, quando Deus diz, Adão, tudo que tu pode comer está no jardim, todas as árvores. Porém da árvore da ciência do bem e do mal, o dia que tu comer dela, morrerás. Então o que Adão faz com Eva? Aquela história toda você conhece, da serpente, ele acaba comendo. E Deus falou, o dia que tu comer, certamente morrerás. E ele vai acabar comendo junto com Eva. Então ali estabelece o quê? A lei do pecado e da morte. Essa lei é tão forte que ela está até hoje no mundo. Ou seja, todo mundo que nasce, ele cresce, envelhece, depois morre. Lei do pecado e da morte. Ou seja, o que é a lei do pecado e da morte? Assim como se eu soltar esta caneta aqui, acho que eu já falei sobre isso, e ela cai por quê? Lei da gravidade. Existem várias leis, né? Existe a lei dos mandamentos, que nós já falamos aqui, a lei da gravidade. Não dá para mudar isso. Mas a Bíblia está dizendo que a lei
do Espírito Santo, a lei do Espírito de vida. Em quem? Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Embora o mundo morra, quem está em Cristo, a Bíblia diz que nunca morrerá, passou da morte para a vida eterna. Aleluia! Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Embora a morte exista até hoje, mas quem está em Cristo, a Bíblia diz, nunca haverá morte. Aleluia! A morte, e inclusive diz em 1 Coríntios 15, que o último inimigo a ser derrotado é quem? A morte. Porque o aguilhão, a morte, vocês devem ter visto o desenho da morte, né? Uma caveirinha com a foice na mão. A Bíblia diz o seguinte, Paulo já sabia dessa ideia, né, da morte. Ele vai dizer o seguinte, que o aguilhão, a força, né, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E conclui dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Que a foice da morte, né, tá, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, o que está dizendo? Quando você está debaixo da lei, o pecado tem força contra você. Em Romanos 6 vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, quando você está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre você. O que é uma pessoa que ela fala, estou com medo de pecado, o pecado não está debaixo da graça, porque o pecado não tem domínio sobre aquele que está debaixo da graça. O pecado só tem domínio sobre aquele que está debaixo da lei, porque a força do pecado é a lei. Ou seja, o pecado tem força quando está debaixo da lei. Porque a lei diz não. Então essa pessoa ela está debaixo da lei. A própria lei está empurrando ela para fazer. Mas quando você está debaixo da graça, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia! Então a lei do Espírito, você está agora debaixo de outra lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Te livrou da lei do pecado e da morte. Aí eu falei da gravidade. Por que essa caneta de 20 gramas cai e o avião de 100 quantas mil toneladas não cai? Se é tão pesado. Aleluia. Será que quando o avião está voando acabou a lei da gravidade? Não. Simplesmente os estudiosos entenderam que a lei da velocidade mais o empuxo, ele vai usar a própria gravidade, o avião vai sobrepujar a lei da gravidade. A lei da gravidade está ali, mas eles estão em outra lei maior. Aleluia. Então quando você está em Cristo, você está em outra lei maior. Você pode dizer aleluia. Quando você está em Cristo, você sobrepuja o pecado, a morte, o inferno, aleluia, toda maldição, toda obra de Satanás, porque você está em Cristo. Aleluia. E quem está em Cristo, ele já venceu o mundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nesta noite, amados e queridos irmãos, toma posse desta palavra, aleluia, porque se você está em Cristo, a Bíblia vai dizer que você já venceu o mundo. Não é algo que você vai conquistar. Você já venceu o mundo. A fé dos apóstolos e dos profetas passados era tão grande nisso, né, que alguns, quando estavam diante da morte para ser morto, ser assassinado, eles não pediam livramento. Eles falavam assim, é melhor estar com Cristo, eu quero ir para a glória. Aleluia. Então, irmãos, vou terminar aqui. Outro dia a gente fala mais sobre isso, né? Porque aqui está dizendo que o que era impossível para a lei, né, porque estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho no corpo de carne e condenou o pecado na carne. O que ele está dizendo? Que quando Jesus veio no corpo de carne, ele condenou o pecado, está preso nessa carne. O pecado está preso nessa carne. É por isso que um dia você vai ter que sair desse corpo de carne. Você pode dizer aleluia? E foi falado nesta noite, quando você sair deste corpo de carne, você não vai estar vagando por aí não, aleluia. Você vai estar na glória com Cristo. Aleluia. E as pessoas que morrem sem Cristo, elas não ficam vagando por aí, elas vão para o inferno. Aleluia. Quem está vagando por aí são os demônios. Aleluia. Mas se você creu em Cristo, irmãos, aleluia, o pecado está condenado nesta carne. Se a gente for continuar falando aqui, você vai ver que Paulo vai dizer, eu sei que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse faço. Portanto não sou eu que faço, se o mal que habita em mim. Então por isso é que você, se você continuar lendo o texto, você vai ver, para você andar em espírito, e você não vai cumprir o quê? A concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Ambos se opõem um ao outro, porque o teu espírito, ele quer Jesus, quer Deus, tua carne quer o pecado. Então a quem você vai obedecer? O espírito para a vida ou a carne para a morte?
Então, nesta noite você vai estar orando. Aleluia. Você só precisa, irmão, entender isso.